Sul Notícias, seu canal de informações. 3, confirmando. Vamos conversar com o nosso bloco das entrevistas. E a entrevistada hoje é a Vânia, a psicóloga Vânia Leal, que vem falar mais sobre a prevenção ao suicídio. Primeiramente, bom dia, Vânia. Bom dia. Seja bem-vinda. A Vânia, que é psicóloga, e hoje veio conversar um pouquinho mais nessa data, que setembro é um mês também especial para falar sobre o suicídio. Ele é focado, voltado, à conscientização, à prevenção também contra o suicídio. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema, Vânia, que infelizmente durante a pandemia, agora os últimos anos, tem aumentado muito a questão do suicídio, de depressão e principalmente nos jovens. E eu queria que você começasse a tua fala falando e observando, falando pra gente, trazendo um pouco mais, se nessa fase da adolescência ali dos jovens é uma fase assim que os pais têm que ter um pouco mais de preocupação, aquela fase de transição em relação à vida adulta, por isso que tem muitos casos crescentes em jovens com depressão? Então, alguns autores, que Nobel Berasturi, que são autores psicanalíticos, eles trazem a adolescência como síndrome da adolescência normal. Justamente essa fase de transição, as fases de transição, elas são complicadas, são um pouco mais delicadas, assim dizendo. Sim. A mulher também, quando está passando ali pelo climatério, menopausa, também é uma fase bem delicada. Então, para os adolescentes, eles não são mais crianças e eles não são adultos ainda, Então, essa fase de transição, ela tem várias características, Sim. Então, e essas características muitas vezes se confundem um pouco com os sintomas da depressão, O adolescente, ele começa a, vamos assim falar, ruminar tudo o que aconteceu nas fases de desenvolvimento anterior, Então, o que aconteceu lá na primeira, segunda infância, na fase de latência, ali, todas as fases de desenvolvimento anterior a essa fase da adolescência, ele começa a ver de uma forma diferente, Então, situações, já atendendo alguns pacientes, eles comentam comigo, Vânia, de repente aos meus 18 anos eu fui perceber um abuso que aconteceu comigo aos 8 anos de idade que eu não tinha me dado conta, Então, é uma fase bem delicada por conta disso, Então, o adolescente, ele fica mais introspectivo, ele fica mais fechado, ele tem uma necessidade de pertencer a um grupo, Então aí começam as primeiras frustrações realmente da vida. Então ele tem uma tendência a ficar mais fechado no seu quarto. Então tudo isso às vezes a gente confunde um pouco com a depressão. Em algumas situações é só essa síndrome da adolescência normal, São os sintomas normais do adolescente. E em outras situações pode ser uma depressão, uma patologia, Exatamente. Olha só, se alguém tiver alguma dúvida também, alguma pergunta, quiser aproveitar, mandar sua dúvida, seu questionamento aqui para Vânia, pode mandar no 42 98804 2851. 98804 2851. Vânia, dá para diferenciar também esses sintomas da depressão na adolescência ou não? Se é ou não, qual que seria essa diferenciação? Então, eles são muito parecidos, Então, a melhor forma da gente lidar com o adolescente é realmente, o adolescente ter um adulto de confiança, de repente o pai, a mãe. Em algumas situações os adolescentes têm uma dificuldade nessa relação, nesse diálogo com os pais. Nem sempre conseguem falar abertamente com os pais sobre o que tá se passando, sentindo, pensando, mas é importante ter um adulto de confiança para falar sobre os seus medos, os seus anseios, para esse adulto conseguir buscar ajuda adequada, Então, porque assim, esses sintomas da adolescência, eles começam ali na puberdade, quando começa a transformação hormonal, Então, começa toda essa transformação emocional do adolescente, A depressão, ela é uma doença, Então, esses sintomas, eles são mais intensos e por um longo período. O adolescente, ele não deixa de fazer as coisas dele. Ele tem essas características da adolescência, mas ele não deixa, de jogar bola, ele não deixa de fazer o curso dele, E a depressão, ela impede a pessoa de fazer as coisas, a sua rotina. Então, essa é uma característica, Inclusive, a tristeza também, no adulto, a gente acaba
falando, brincando assim, você é uma pessoa depressiva, né? Porque a pessoa de repente está passando por momentos mais tristes, momentos difíceis. Então a tristeza, ela é quando acontece alguma coisa, né? Então tem um motivo muito claro e ela dura horas, né? E ela não impede você de fazer as suas coisas. Mesmo triste, você faz as suas coisas, né, diárias. E a depressão, ela dura por mais tempo e você não consegue fazer as suas coisas, né? Ela te impossibilita. Então essa é uma característica bem forte, né? Pra gente diferenciar as coisas. A gente até fala e brinca às vezes, né? Quando uma pessoa não quer sair, não quer fazer alguma atividade. Porque você deve estar deprimida, tá com depressão, que não quer sair, não quer fazer. Então já vem daí, né? Que a pessoa às vezes está mais desanimada, mais triste. Talvez por isso que também surgiu, né? Das pessoas já falarem assim, já verem dessa forma, né? Então a gente acaba tratando, né, assim, a questão da depressão, a questão do bipolar, né, brincando com esses diagnósticos, né? Você é bipolar porque de repente você mudou o teu humor, e não é assim que funciona, né? Depressão, mesma coisa. De repente a pessoa está passando por um momento deprimido, né? Não necessariamente ela está com a patologia, né? Então isso acaba, às vezes até a gente dificultando aí a pessoa de buscar uma ajuda, porque é uma coisa tão, tá depressiva, né? E não, é uma doença, é sério, precisa de tratamento, né? Então a gente tem momentos de tristeza, mas é específico, aconteceu alguma coisa em algum âmbito da vida que me deixou triste por um momento, né? Agora, se isso perdura, se eu não tenho motivo, né? Então pode ser uma doença, sim. E agora falando também sobre o mês de setembro, né, que é o mês de prevenção ao suicídio. Todo suicídio é resultado de depressão? O suicídio, na verdade, ele é resultado de conflitos internos, né, de sofrimento interno. Então, a Organização Mundial de Saúde, em 2000, né, publicou um manual onde cita algumas causas, né, como esquizofrenia, alcoolismo, doenças crônicas, neurológicas, o HIV, que podem levar ao suicídio, né? Mas aí é muito delicada essa situação, porque todas essas questões podem levar a uma depressão que resulta ao suicídio, né? Mas via de regra, quem comete o suicídio, a pessoa, né, quer acabar com o sofrimento interno, né? A pessoa não vê outra saída para aliviar aquilo que está fazendo sofrer. E o que pode fazer sofrer são N situações, né? Então a pessoa que comete o suicídio, a gente fala assim, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com o que está causando esse sofrimento, né? Por isso que a gente tem aí o Setembro Amarelo, né? Que o slogan, inclusive, é falar é a melhor opção, né? Porque a gente precisa saber, a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber falar, né? Conseguir falar sobre os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né? Porque sempre tem uma outra opção. A tentativa de suicídio nunca é a melhor opção, né? Então, existem outras e a gente sozinho não consegue ver muitas vezes essa saída, então precisa de auxílio de outras pessoas para conseguir ver, né? Inclusive nós psicólogos também precisamos fazer terapia, porque a gente sozinho muitas vezes, situações com a nossa pessoa, né? Nosso pessoal, a gente precisa de ajuda para conseguir resolver. Não é fácil, né? Quando alguém está buscando ajuda sozinha, é muito mais difícil de sair dessa, né? E se um suicídio acontece, é culpa de alguém? Então, foi uma escolha da pessoa, né? A pessoa escolheu porque ela não conseguia ver outra forma de solucionar os seus problemas. Muitas vezes até tá tentando, né, buscar ajuda, mas não tá conseguindo resolver, né? Porque assim, a gente hoje resultado da nossa construção, do que aconteceu durante toda a nossa vida, né? A gente também não pode se vitimizar. Então, eu sou assim e é isso, né? Eu também sou o que eu escolho fazer com o que me aconteceu, né? Mas é uma situação delicada, né? Você conseguir lidar com esses seus sofrimentos, você conseguir encarar. Algumas pessoas não gostam de terapia, porque na terapia você vai precisar entrar em contato com essas feridas, né, com essas dores, para você poder ressignificar o que aconteceu na sua vida, né? Então, não existe um culpado para o suicídio, né? A pessoa que cometeu o suicídio foram várias gotinhas de água que foram entrando nesse copinho que transbordou, né? Então,
a melhor coisa quando acontece um suicídio não é a gente ficar buscando culpado, é a gente tentar consolar aquela pessoa que de repente erroneamente está se culpando, né? Porque não existe um culpado para isso. Sim. E é possível evitar o suicídio? A gente escuta assim, porque se tivesse feito tal coisa, se talvez alguém tivesse feito, né, sei lá, tivesse levado na psicóloga, tivesse levado para tratamento, tivesse observado mais. É possível? Então, são os sis, né, que a gente fica buscando quando acontece uma situação dessa. A gente pode, assim, que a gente acredita, a única forma que a gente pode evitar, quando a pessoa quer, a pessoa vai e faz, né? Aí tem gente que diz, então a pessoa que fala, ela não faz? Não, a pessoa que fala sobre suicídio é um indício que ela não está bem, ela está procurando ajuda. Então toda pessoa que está falando sobre morrer, sobre morte, ela é um indício de que ela não está bem, que ela está com algum sofrimento, né? Então ela está buscando ajuda. Então a gente precisa considerar essa fala e não, né, fazer pouco dessa pessoa que está falando. Mas a melhor forma da gente evitar é a gente olhar para o outro, né? A gente ouvir o outro, a gente demonstrar preocupação com o outro, afeto, amor, a pessoa se sentir importante, né? Teve uma situação no meu trabalho, me chamaram para conversar com uma pessoa que chegou lá no posto de saúde com tentativa de suicídio, né? Ela estava já se recuperando e assim, eu cheguei e fui conversar com ela, né? Não era nenhuma intervenção, né? Eu tava só fui ver qual que era a situação. E aí marquei para ela voltar no atendimento. Em outro dia ela disse: Vânia, foi a primeira vez que alguém se importou comigo, que alguém me escutou. E era uma senhora, mãe de família já, né? E assim, eu só fui ouvir o que aconteceu, o que você precisa, né? E a tentativa de suicídio dela é porque ela não tinha condições, estava desempregada, não tinha condições de dar o que os filhos precisavam, né? Questão de comida, tudo. Então, como que a gente resolve essa situação, né? Chama assistente social, vê uma possível cesta básica, enfim, né? Mas assim, me chamou a atenção ela falar que eu ouvi ela, foi a primeira vez que ela se sentiu amada, né? Eu só ouvi ela, né? Então, quando tem alguém com esse discurso, né? A melhor forma é a gente demonstrar que a pessoa é importante pra gente, né? Não existe outra possibilidade. Tem muitas pessoas que pensam assim, porque às vezes o mundo lá fora leva a isso, mas muitas vezes também tem muito incentivo. Até hoje pela manhã a gente estava comentando aqui com o Elias que infelizmente em grupos de WhatsApp, Facebook, redes sociais, tem pessoas que também incentivam outras ao suicídio. Em vez de ajudar, acabam também incentivando a isso. Manter o filho em casa acaba protegendo? Justamente o que você falou. Não, né? Não protege. O que leva uma pessoa a tentar? Então, assim, a questão do suicídio tem três situações, né? O pensar em suicídio, a tentativa do suicídio e a consumação do ato, né? Então, eu pensar em suicídio já é um indício que alguma coisa não está legal. Então, o que leva a pessoa a tentar o suicídio é esse sofrimento interno. Então, indiferente da onde ela estiver. Então, assim, tem pessoas que, a pessoa cometeu esse suicídio, mas não parecia, né? Tava sempre fazendo as coisas dele, sempre sorrindo. A pessoa conseguia disfarçar muito bem, mas o sofrimento interno estava junto com ela, né? Ela não conseguiu lidar com isso. Então, mesmo que os pais deixem os filhos dentro de casa, eles vão, de repente, tentar, porque é o sofrimento interno, né? E aí, lógico, né? Que nem a gente teve um caso aí, né, de uma pessoa famosa que cometeu suicídio pelos ataques que sofreu na internet, né? Então não conseguiu lidar com isso de uma forma mais saudável, né? Então acaba assim, mesmo estando dentro de casa, cometendo suicídio. Então não é você prender a criança, você tirar as redes sociais, você impedir coisas, não é uma boa escolha, né? O que você tem que fazer é manter um diálogo com seu filho, mas isso desde sempre, né? Não é quando chega na adolescência, agora, porque é uma fase de transição, eu vou salvar a pátria, né? Não, eu vou... Esse diálogo, essa boa relação tem que vir desde sempre, né? Conseguir ouvir o filho. Né? Uma vez um paciente meu, um adolescente, disse que estava se cortando porque achava, né, que
os pais não gostavam dele porque nunca tinha perguntado como que foi o dia dele. Sim. Né? Então acho que são essas pequenas coisas que, né, para você, se você quer manter o seu filho seguro, né, esse tipo de comportamento que você tem que ter desde sempre. Exatamente. E eu queria também perguntar, Vânia, olha só, a gente tem uma pergunta ali já de um ouvinte, mas eu vou primeiro fazer uma antes. Há uma lista de sinais comuns aos quais devo prestar atenção? Se tem alguém na minha família, alguém à minha volta com algum sinal que leve a isso? Então, mostrar tristeza excessiva e isolamento, né? Alterar o comportamento ou a forma de se vestir, né? Então, uma pessoa com pensamento suicida, de repente ela começa a ter comportamentos perigosos, como dirigir em alta velocidade, né? Ter relação sem se prevenir, descuidar da aparência, né? Tratar de assuntos pendentes. Então, quando a pessoa começa a resolver situações antigas, né? Não, eu tenho que resolver isso, é um sintoma que a gente precisa ficar atento, né? Mudanças repentinas no comportamento. Então, a pessoa, de repente, depois de uma situação muito delicada, apresentar despreocupação. Então, é um sinal de que ela está vendo assim, não, eu vou resolver isso tirando a minha vida. Sim. Né? Não preciso me preocupar. E fazer ameaças de suicídio ou falar, né, sobre a morte, falar sobre morrer. Então a gente precisa considerar isso, né? Ainda erroneamente as pessoas dizem, né, quem fala não faz. Se está falando é para chamar atenção. Não é para chamar atenção, é porque a pessoa está buscando ajuda, ela está com algum sofrimento interno que ela não está conseguindo resolver sozinha. Então já chega naquele limite que a pessoa está falando, né? E como agir se meu filho, minha filha ou alguém da minha família apresentar então algum desses sinais? Até a gente tem uma pergunta ali de um ouvinte que é bem parecida. Bom dia, gostaria de perguntar para a Vânia que tipo de conselhos dar para pessoas depressivas que têm esses pensamentos de suicídio? Assim, a gente acolher essa pessoa, né? A gente ouvir, né? O que está acontecendo, vamos pensar junto o que está te levando, né, a pensar sobre isso, vamos pensar junto que maneiras que a gente pode resolver. Será que não tem uma solução, né? Será que não vai ser bacana você procurar ajuda, você procurar né, um especialista, né? De repente um psicólogo, um psiquiatra, né? A gente, em algumas situações, né, a gente precisa sim da questão da medicação, precisa caminhar junto à medicação e à psicoterapia, né? Então, a melhor forma da gente, quando a gente percebe que alguém não está bem, que está mudando o comportamento, é falar sim sobre isso, né? Mas você está pensando em morrer, você está pensando em tirar a sua vida, não é falar sobre isso que a gente vai incentivar alguém a fazer, né? Pelo contrário, a gente falar abertamente sobre isso, a gente evita que a pessoa tente cometer o suicídio, né? Às vezes o que a pessoa precisa é falar sobre isso, a pessoa precisa ser ouvida, né? Aquela coisa, a gente precisa demonstrar que a pessoa é importante, você é significativo sim, né? Jamais desistir da pessoa porque ela tá falando, né, que quer se matar. Então, né, você fala, você não vai fazer. Sim. A pessoa faz sim, ela precisa de ajuda. Então, ouvir, né? Assim, a questão de aconselhar é um pouco delicado, né? O que você vai falar para a pessoa, né? Então, mas ouvir o que a pessoa tem para falar, né? Então, ser ouvido e tentar, assim, uma forma de como que a gente pode resolver isso que está te causando esse problema, né? Que nem a mulher lá, poxa, eu tô com um problema, não consigo trabalho, eu não consigo dar as coisas que meus filhos pedem, né? Então, como que a gente pode solucionar isso, né? De repente vamos encaminhar até o CRAS para ver a possibilidade de uma cesta básica, né, que é por um período ali, né, vamos buscar um psicólogo, sim, né, vamos buscar o psiquiatra, precisa de intervenção medicamentosa, e o especialista é o psiquiatra, então a gente também não pode ter esse tabu, né, quem vai no psiquiatra, quem vai no psicólogo é louco, né, quem vai no psicólogo, quem vai no psiquiatra quer solucionar os seus problemas, né, que é uma ajuda para solucionar os problemas, e todo mundo tem problema, não conheço ninguém que não tenha problema, né, só que o problema de um é diferente do outro. E tem uns que falam sobre o problema, tentam também resolver, e outros acabam escondendo, que acaba talvez chegando numa talvez Sim. em situações mais críticas, né? Sim. Vânia, quando uma pessoa tenta uma vez, ela tenta sempre?
Não, né? Quando uma pessoa tenta uma vez, ela tá naquele nível de sofrimento muito grande. Tá? Então ela vai tentar outras vezes se ela não conseguir lidar com esse sofrimento interno, se isso perdurar e ela não conseguir uma ajuda, né? Mas não necessariamente a pessoa que tenta uma vez vai tentar a segunda, a terceira, a quarta. De repente ela tenta e ela entra em contato, busca ajuda, entra em contato com aquilo que está fazendo sofrer, né? E consegue sair. O que acontece, tá? As pessoas algumas vezes vão à psicoterapia, mas elas não querem entrar em contato com o sofrimento. Então elas vão na psicoterapia e falam coisas que não incomodam tanto e vão deixando aquele sofrimento de lado, né? Então, assim, é importante a pessoa saber, eu vou ao psicólogo, eu preciso falar sobre o que está me fazendo sofrer, vai doer, mas eu preciso doer agora para eu poder lidar com isso, ressignificar essa dor. Agora, se eu vou no psicólogo, faço terapia durante muito tempo, mas eu evito os assuntos que me fazem sofrer, né? Não vai dar resultado, eu vou continuar com esse sofrimento porque eu não estou encarando esse meu sofrimento. Ele tá ali, né? Como quando a gente se machuca, né? Não adianta colocar um curativo sem lavar esse machucado, só vai piorar a situação. Então, antes de fazer um curativo, eu preciso lavar, eu preciso limpar para depois, né, começar a cicatrizar, senão nunca vai cicatrizar esse machucado. Vânia, eu sei também que tem umas pessoas que perguntam e pensam, a pessoa, como você estava falando agora há pouco, as pessoas às vezes têm a depressão, têm alguns pensamentos negativos, até pensamentos suicidas, mas não deixam transparecer, né? Às vezes é muito difícil também ter essa visão. Muitas pessoas que acabam tirando a própria vida, você olha para a vida dela, para as redes sociais dela, no convívio, no dia a dia, era uma pessoa alegre, era uma pessoa divertida, ela talvez às vezes não expressa. É difícil, tem muitos casos assim que não tem como você observar também? Sim, né? A pessoa tenta, ela não quer, é isso que eu falo, a pessoa não quer entrar em contato, né? Então eu tenho esse sofrimento, não, mas ninguém precisa saber, eu não quero entrar em contato com isso, eu vou mascarar isso, né? E vou tentando sozinha, vou ocupando a minha energia, né? Até chegar no meu limite. Quando chego no meu limite, não vejo solução, eu não quero entrar em contato com isso, a única alternativa que eu vejo é acabar cometendo, né, a tentativa do suicídio. Por isso que, né, o Setembro Amarelo é a prevenção do suicídio, mas algumas pessoas, enfim, trazem como a valorização da vida. Sim. Né? E eu acho que é mais interessante a gente focar dessa forma. Exato. A valorização da vida, né? Não focar só assim, vamos evitar o suicídio, né? Porque, e aí coloca-se, né? É uma campanha pra gente ter um olhar mais atento agora, mas é pro ano todo, né? Então eu acho que a valorização da vida, a gente pensar um pouco na nossa saúde mental, né? Porque a gente pensa só na nossa saúde física e muitas vezes é a nossa mente, né? A gente acaba desenvolvendo doenças psicossomáticas, é a nossa mente aparecendo no nosso corpo, né? Então eu penso que a gente vê o Setembro Amarelo como essa valorização da vida, vamos cuidar da nossa saúde mental, né? A saúde mental não é um conceito só da ausência de doença, Sim. né? Como a gente consegue lidar, se a gente lida de maneira saudável com os nossos conflitos, com os nossos problemas diários, né? Então, para a gente ter saúde mental, a gente precisa ter também atividades de promoção de saúde, né? Que a gente precisa pensar muito, de repente, né? Eu sempre falo, fazer alguma coisa que te dê prazer vai com certeza contribuir para a tua saúde mental, né? Para você ficar melhor, né? E se você não estiver bem, é importante buscar ajuda, né? Não tentar sozinho. Nesse momento da minha vida, não é porque eu estou buscando ajuda que eu sou fraco, né? Tem pessoas contrário. que muitas vezes pensam dessa forma. Quem vai no psicólogo, quem vai no psiquiatra é fraco. Não, quem vai no psicólogo, quem vai no psiquiatra quer continuar sendo forte. E quer continuar ali. Então tem que fazer também, às vezes, atividade física, algo que faça Sim. alguma arte, alguma coisa que também leve. Que a gente sabe também que nesse momento de pandemia muita coisa também dificultou, né? Sim. Muita coisa acabou tendo que deixar de fazer também, muitos momentos, né? Mas agora, felizmente, também o pessoal vai voltando à prática de atividades, dança, enfim, várias coisas que talvez... Buscar uma atividade terapêutica, que Exato. é diferente.
né? Eu ter uma atividade terapêutica é diferente de eu fazer terapia. Então eu posso sim ter uma atividade terapêutica. Fazer academia para mim é terapêutico, que ótimo. Fazer academia é uma atividade terapêutica. A gente precisa, para nossa saúde mental, a gente precisa se exercitar. Não é só uma questão física, mas uma atividade terapêutica é diferente de terapia. Fazer psicoterapia com psicólogo, né, é diferente. Não, qualquer outra atividade que eu desenvolva não vai substituir a minha psicoterapia. São coisas distintas e de extrema necessidade. Você faz psicoterapia, você faz uma atividade terapêutica. A gente tem mais aqui uma mensagem. Bom dia, tudo bem? Perdi meu irmão em 2013. Ele tirou a própria vida com um tiro na cabeça. Em nenhum momento nós percebemos que ele não estava bem. Foi por causa do fim do namoro dele. A namorada dele não queria mais ele e ele não aceitou. E se matou na casa dela. É uma dor que nunca passa. E sempre fico me perguntando, eu poderia ter ajudado meu irmão? E o que acontece muitas vezes é a gente colocar a culpa nessa namorada. Então a namorada terminou e levou ele a cometer o suicídio. Na verdade, esse término de relacionamento foi a última gotinha no copo para transbordar, né? Foi estopim. Mas assim, talvez ele visse nesse relacionamento a única coisa boa na vida dele, né? Fosse a válvula de escape. E quando ele perde isso, ele não vê mais sentido, né? Então assim, e ele não transpareceu porque ele foi tentando ser forte sozinho, né? Então não existe um culpado para esse suicídio. Não foi só o fim do relacionamento, não foi a família não ter visto, a culpa não é da família, né? Assim, ele foi tentando ser forte, né? O que aconteceu no decorrer da vida dele para fazer com que ele tivesse esse sofrimento, né? Não é só a relação com os familiares, né? As relações e todas as relações que ele estabelece, né? Então não tem como saber o que a gente poderia ter feito, né? É um e se, assim, que a gente não tem que ficar se culpando, né? Se cobrando, né? Aconteceu, ele não estava bem, ele não sei, né? Possivelmente ele não buscou ajuda ou não quis entrar em contato com os sofrimentos, né? Então acabou acontecendo, mas não tinha um e se. Mas a culpa não foi só desse término de relacionamento, foi só o estupim. Muito bem. Vânia, a gente sabe que você também é psicóloga e trabalha lá em Antônio Olinto. A gente sabe que também tem várias atividades acontecendo lá no município. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso também. Isso, então, eu sou psicóloga clínica aqui no município, né? Então eu faço clínica de segunda a sexta, depois das 18 horas e às sábados. E durante segunda a sexta, das 8 às 17, eu sou psicóloga hoje lotada lá na Secretaria Municipal de Saúde, né? Então lá a gente atende livre demanda, né? Todos os munícipes que querem atendimento psicológico, eles vão até o posto, né? Com o número do cartãozinho do SUS, marcam a triagem. Na segunda, terça-feira do mês a gente faz a triagem com qualquer pessoa que queira atendimento, né? Se tiver encaminhamento médico ou algum outro tipo de encaminhamento, caso o dia da triagem esteja fechado, né? Que a gente faz o dia todo, 11 atendimentos por dia, para verificar a necessidade desse paciente, se precisa encaminhar para um médico, enfim, né? É esse levantamento que a gente faz. Se tiver encaminhamento, a gente encaixa em outro dia, né? Hoje a gente conta, né, os nossos gestores lá, o prefeito Alain, a secretária Nelise, eles estão muito envolvidos com essa questão de saúde mental, eles estão nos auxiliando no que a gente precisa. A gente está aderindo ao ambulatório de saúde mental, né, que é pelo Ministério da Saúde. Fazia algum tempo que não era aberto, agora abriu. A gente está lá, né, pensando nessa estrutura. Então a gente está tendo todo esse suporte, né, tanto da secretária quanto do prefeito. Esse ambulatório, ele vai tratar de pacientes de saúde mental com médio risco, né? Então vai ser de extrema importância para os munícipes antonilintenses, né? Conta com a psicólogo e assistente social e médico com experiência em saúde mental. Então a gente está esperando aí, né, para ver as diligências do Ministério de Saúde, como que vai ficar essa nossa adesão, né? Sim. Hoje no município, então, também a gente está contando aí, nessa atividade do Setembro Amarelo, fazer uma atividade com os nossos funcionários, né, para falar
focando sempre nessa questão da saúde mental, valorização da vida, né? A gente tem uma equipe também muito comprometida, então aceite deles nessa questão também do acolhimento, né? Como essa fala que a gente vai fazer com eles também sobre como a equipe de enfermagem acolher esses pacientes, né, de saúde mental, para não ficar sobrecarregado aos especialistas, porque hoje a gente tem na nossa regional uma defasagem do especialista psiquiatra. A gente não tem no nosso consórcio, a gente não tem pelo SUS, porque não tem psiquiatra. Hoje, no município de São Mateus, a gente tem no CAPS e tem psiquiatra particular e por convênio. Mas no SUS, a gente está com uma defasagem muito grande, né? Então, e isso que eu falei, de repente, um paciente de saúde mental, que na verdade somos todos nós, né? Sim. Às vezes precisa só desse acolhimento, né? Então, a gente está fazendo também, nesse Setembro Amarelo, uma roda de conversa nos colégios estaduais, né, com os adolescentes, que é uma fase delicada. E amanhã também conta no município o ônibus Lilás, né, que é um ônibus da Secretaria do Estado da Justiça, que está rodando os municípios da Unsupar nesse mês de setembro aí, né, que para comemorar os 15 anos da Lei Maria da Penha. Então vai estar no município amanhã, né? E as mulheres que procurarem, mas enfim, foi aberto, né? O CRAS vai estar fazendo atividades, a PAI também, e foi feita essa parceria com a Secretaria de Saúde. Então, os nossos profissionais estarão lá, né, recebendo todos os nossos munícipes para fazer uma fala também sobre saúde mental, acolher essas mulheres vítimas de violência, né, que a violência também pode levar ao suicídio, então as coisas Sim. estão interligadas, né? Vai ter avaliação nutricional, vai ser feitos testes rápidos, vai ser referido pressão, então também é uma atividade aí nesse Setembro Amarelo, né? Referente à saúde mental aí. Muito bem, Vânia, rapidinho, só tem mais uma mensagem aqui. Bom dia, por gentileza. Tenho crises de ansiedade, muitas vezes o pensamento é sumir, não exatamente o pensamento de suicídio. Tenho muita dificuldade de me abrir com alguém. Tenho uma dor muito grande na alma. Difícil de explicar. Os familiares muitas vezes acham exagero meu. Ainda não procurei ajuda de um psicólogo. Algum conselho, doutora? Então, geralmente acontece isso, né? Eu tenho um vazio, eu tenho uma dor, não consigo me abrir, vou tentando sozinho. Uhum. Eu já ouvi muito de pacientes, a gente só valoriza uma crise de ansiedade, uma crise de pânico depois que você passa. Sem você passar, as pessoas acham que é frescura, que o outro está exagerando e acaba não considerando, né? Então, assim, é importante que ela busque ajuda, que ela busque um psicólogo para conseguir conversar sobre o que causa esse sofrimento interno. No caso dela, cada pessoa reage de um jeito, né? Então, no caso dela, ela está tendo crises, pelo que eu entendi, sérias, né? De ansiedade por conta desse sofrimento que ela está tendo. Então, é importante que ela busque, né? Que ela já tentar entrar em contato sobre isso, né? O que tá, parar e pensar o que tá me causando, o que é essa dor que eu tô sentindo, né? Esse vazio proveniente do quê, né? Então, mas é importante que ela busque ajuda. Muito bem. Eu deixo meu agradecimento, Vânia, por você aceitar vir conversar com a gente, falar desse tema tão importante, né? Principalmente agora, nesse mês de setembro, né? Que é o mês que a gente está trabalhando, e dá também um norte, uma visão para as pessoas. A gente às vezes não tem muito conhecimento sobre o tema e é sempre importante um profissional da área vir explanar sobre esse assunto. Deixo a palavra aberta para você fazer suas considerações finais. Imagina, eu que agradeço pelo convite, né? Acho de extrema importância, né? Em todo momento, mas em especial nesse mês que é dedicado a isso, a gente falar sobre, né? Então, eu tô aí no meu horário de serviço, então eu agradeço também a Nelise que liberou, né? Para vir falar, o nosso prefeito, que sabem da importância da saúde mental, né? A gente precisa cuidar da nossa saúde mental antes que a gente tenha doenças, né? Então, a gente precisa da promoção de saúde, e esse espaço aqui pra gente falar sobre é também uma forma de promoção de saúde, né? Então, eu que agradeço pelo espaço e agradeço aí aos gestores por entenderem e liberarem. Mais uma vez, muito obrigado, Vânia. Também deixo meu agradecimento à Nelise, também, que liberou também a Vânia para vir conversar com a gente. Agora, 8h37, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Cultura Sul Notícias, seu canal de informações.